Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E você que está aí nos acompanhando pela web rádio Cristo Consolador, pode participar. Estamos aqui ao vivo, transmitindo tanto através do YouTube quanto também do Facebook. Então, você pode enviar o seu alô, o seu abraço, pode também fazer uma pergunta dentro do nosso tema, em que estudamos o Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. E que Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar e que estejamos envolvidos em vibrações de paz até o final do nosso programa, que hoje, nos seus 4 blocos, vai apresentar ideias sobre o futuro religioso da humanidade. Vamos conversar também sobre a parábola da grande ceia. Continuaremos a estudar as cartas de Paulo de Tarso, e nós estamos dedicados à carta, a primeira carta aos Coríntios, e hoje vamos ver mais um versículo. E no final do programa, vamos aqui responder as perguntas que os nossos telespectadores, que você que está aí nos acompanhando, sempre nos enviam. Tudo isso, então, a partir de agora, em mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos, então, para a nossa primeira parte, quando abordamos a questão, então, do Evangelho, o seu significado, o que ele tem a ver com o ser humano, e hoje, com um olhar para o futuro, o amanhã da nossa sociedade humana. E o Espiritismo, ao estudar o Evangelho, ou seja, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, ele tem um entendimento que, no futuro, todas as religiões, e em verdade todos os seres humanos, teremos, todos nós, um encontro com as lições do Evangelho, porque elas são universais quando se trata dos ensinos morais de Jesus. Esse encontro trará paz de consciência e, portanto, paz de espírito. Não haverá, no futuro da humanidade, não haverá mais sentido a existência de guerras religiosas, de conflitos causados por diferenças doutrinárias, de violência gerada por diferença de credo religioso, que já marcou muito a história da humanidade. Isso porque o futuro das religiões é a convergência para a verdade, é a unidade diante da lei divina. Não haverá uma única religião, porque de vez em quando nós ouvimos, né, falar, o Espiritismo é o futuro das religiões. Não, esse não é o discurso espírita. Então, não vai ter o predomínio desta ou daquela religião. As religiões, elas vão continuar existindo. Entretanto, os princípios que formam essas religiões vão chegar por efeito natural à lei de evolução, à verdade, que é uma só. E essas religiões acomodarão seus princípios e cultos à essência da lei divina, que é o amor. Esse é o futuro da religião. E o Espiritismo vem contribuir para isso com o melhor entendimento do Evangelho, o melhor entendimento dos ensinos morais de Jesus, através, então, da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Para compreendermos melhor isso, nós vamos utilizar de um autor espírita, grande estudioso do espiritismo, que foi o nosso querido José Herculano Pires. Herculano Pires nos deixou mais de 80 livros. Ele foi filósofo, jornalista, professor universitário, estudou como ninguém o espiritismo e o compreendeu.
E ele tem um livro que é muito importante, com o título Agonia das Religiões. Nesse livro, ele elucida a caminhada evolutiva do homem e as transformações que revolucionam o pensamento humano de tempos em tempos e o papel, então, da religião. Vou passar a palavra ao Herculano Pires. É um trecho, apenas e tão somente um pequeno trecho desse livro, Agonia das Religiões. Diz, então, o professor Herculano Pires, abrindo aspas. O ponto crucial do problema religioso chama-se hipocrisia. E a hipocrisia resulta das atitudes egoístas, da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião, que é caminho e não ponto de chegada da espiritualização do homem. Os religiosos que pretendem atingir a santidade do dia para a noite, que se revestem de pureza exterior, encobrindo a podridão interior, são os hipócritas condenados veementemente no Evangelho. A solução desse grave problema, que responde pela morte cíclica das civilizações, está na compreensão da verdadeira natureza do homem, do processo natural do seu desenvolvimento espiritual. Os artifícios purificadores só servem para mascarar os indivíduos pretensiosos. As práticas ascéticas não podem ser forçadas. As paixões e os instintos do homem são manifestações de forças vitais que, sob o controle da razão e do sentimento, podem e devem guiar o espírito nos rumos da transcendência. Fechando aspas. Então, esse é o pensamento de José Herculano Pires, que está publicado no seu livro Agonia das Religiões. Então, Herculano Pires está destacando o gravíssimo problema religioso da hipocrisia. Quando batemos no peito, quando representamos uma religião, qual, por exemplo, o Espiritismo, mas, em verdade, é uma representação apenas exterior, formal, porque interiormente continuamos cultivando vícios e paixões das mais diversas ordens. Ou seja, não estamos utilizando o Evangelho para a nossa transformação moral, que é apenas aparente e nada mais do que isso. Isso já acontecia na época de Jesus, antes de Jesus e, infelizmente, depois de Jesus e até os dias atuais. A hipocrisia, nos lembra aqui Herculano Pires, ela é resultado das atitudes egoístas e da falta de compreensão do verdadeiro sentido da religião. E ele faz uma colocação muito profunda. Religião é caminho para a nossa espiritualização. A religião não é o ponto de chegada. Então, a religião é sempre um caminho que podemos pegar para a nossa espiritualização. Infelizmente, muitos consideram que a sua religião é a verdade e que somente através da sua religião se pode espiritualizar, se pode ter um encontro com Deus. O Espiritismo não afirma isso. Muito pelo contrário. O Espiritismo abre portas, abre esse caminho na interpretação da vida através da imortalidade da alma, mas não diz que somente através do Espiritismo é que se pode adquirir a salvação, a espiritualização. Não, é através da caridade. Portanto, precisamos combater a hipocrisia, o egoísmo, o orgulho, permitindo que as virtudes possam paulatinamente substituir esses vícios, que são vícios morais.
não haverá, então, e aí nós vamos compreender isso, não haverá mais sentido para cultos exteriores, para rituais formalísticos, paramentos de toda espécie e discursos recheados de mistérios insondáveis. Muito típico de várias religiões, mas que nada tem a ver com o espiritismo e nem com a verdade da vida. Nós não precisamos de cultos exteriores, nós não precisamos de rituais formais, nós não precisamos de roupas especiais, paramentos, símbolos, e muito menos não necessitamos de discursos que, na verdade, nada explicam, porque são recheados de mistérios, de uma mística que não leva o ser humano à verdade. Com o Espiritismo, a bandeira da fé vai se aliar à bandeira da obra. A fé sem as obras é morta. Então, com o tempo, pastores, sacerdotes vão cair dos pedestais diante da verdade. E o Espiritismo é a alavanca propulsora dessa transformação. Mas, lembrando novamente, o Espiritismo não se arroga, não se anuncia como a religião do futuro. Porque o Espiritismo reconhece que a verdade, sob qualquer nome religioso, é que irá prevalecer no futuro humano. Lembremos, o homem, eu, você, todos nós, o homem é um espírito imortal, criado por Deus. E a religião deve ser o caminho que o religa ao Pai, ao Criador de tudo. Essa ligação, ela só se estabelece quando amamos a nós mesmos. Aí amamos ao nosso próximo, e aí, cumprindo a lei, vamos amar a Deus. Ou seja, através do amor a nós mesmos e ao próximo, estaremos cumprindo a lei divina. E então estaremos amando a Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Portanto, o futuro religioso da humanidade não está nem nesta, nem naquela religião. Não está no Espiritismo. Está no encontro com a verdade. É isso o que importa para todos nós e é o que o Espiritismo nos indica. É para onde o Espiritismo nos lança o encontro com a verdade através da prática, da vivência do Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. E o Espiritismo, como religião, é um caminho para termos esse encontro com a verdade e conseguirmos fazer a nossa transformação moral e a nossa espiritualização. Muito bem, você que está aí nos acompanhando, seja agora, ao vivo, ou você que está nos assistindo através do YouTube, porque o vídeo do programa ele fica disponibilizado no canal da Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube. Não deixe de enviar aí a sua mensagem, enviar o seu abraço, e se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, envie sua pergunta, nós vamos trazer aqui para o programa e vamos procurar respondê-la, sempre através dos princípios que formam o Espiritismo. Bem, vamos agora iniciar a segunda parte, ou o segundo bloco do nosso programa, que é dedicado ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. Parábola é um recurso didático, pedagógico, muito rico, muito profundo, muito importante, de onde tiramos realmente muitas lições. E Jesus nos deixou mais de 40 parábolas
E nós as estamos trazendo aqui no programa uma a uma. Hoje, nós temos a parábola da grande ceia. Essa parábola está no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 14, compreendendo os versículos 16 a 24. Vamos então, como sempre fazemos, primeiramente, recordar a parábola. Vamos relembrá-la para poder fazer os nossos comentários. Então, a parábola da grande ceia é a seguinte: um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos a escusar-se. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, esta é a parábola da grande ceia, transcrita por Lucas, e que Jesus nos convida a refletir. Então, nós temos aqui uma pessoa, que ele chama apenas e tão somente de Senhor, que prepara um banquete, expede os convites, e depois pede ao seu servo que vá até os convidados para já chamá-los, para que eles venham ao banquete, a essa festa. Entretanto, todos os que receberam o convite declinam do mesmo, se excusam, porque um tem que cuidar dos seus negócios, outro tem que cuidar da sua família, outro tem que cuidar de um passeio, outro isso, outro aquilo. E, no fim, a festa não vai ter ninguém. O banquete vai ficar vazio. Então, o senhor da casa, que providenciou o banquete, pede ao servo que vá para a rua. Diz, então vamos fazer o seguinte: traga para cá todos os pobres que você encontrar. Coxos, deserdados da sorte, cegos, os que estão pedindo esmola aí pelas ruas, enfim, traz todo esse povo para cá. E o servo fez isso. Entretanto, não foi o suficiente, ou seja, lugares ficaram vazios nas mesas lá do banquete. Então ele pega, conversa com o servo e diz: bom, então você vai voltar para a rua de novo, mas agora você vai fazer o seguinte: você vai trazer aqui para a minha festa, para o meu banquete, toda e qualquer pessoa que você encontrar, tá? Até preencher todos os lugares. E olha, vou lhe dizer uma coisa muito séria. Aqueles que eu convidei, que eu enviei o convite e que ainda enviei você para lembrá-los, esses aí, nunca mais. Esses não vão participar do meu banquete, de nenhum banquete que eu venha dar, de nenhuma ceia. E assim Jesus encerrou a parábola. Bom, o que ela significa? O convite para a ceia é o convite do Evangelho. O convite para a nossa espiritualização. É o convite que vem de Deus, o Senhor, ou, se o quisermos, de Jesus, nosso mestre, o enviado de Deus.
E o convite, de fato, está feito. Para nós, na atualidade, o convite já está conosco há mais de 2.000 anos. O convite do Evangelho. Mas o que acontece normalmente quando ouvimos, quando recebemos o convite do Evangelho? As coisas do mundo, as coisas de ordem material, as coisas do nosso dia a dia assumem o primeiro lugar. E aí nos desculpamos de hoje não poder participar lá da reunião do Centro Espírita, de hoje não poder fazer o estudo do Evangelho com os familiares, de hoje não poder colaborar na entrega dos mantimentos aos mais necessitados, e assim por diante. Por quê? Porque temos que resolver uma situação tal, porque os negócios, porque o trabalho, porque hoje tem festa de aniversário na família, e porque isso, e porque aquilo, e porque vem agora um feriadão. Então, sabe, é preciso viajar, descansar, espairecer. E nós vamos colocando todas essas coisas na frente do Evangelho, na frente da doutrina espírita, na frente da nossa moralização e espiritualização. Muito ao contrário do que aconteceu com os discípulos de Jesus. Quem pegar lá o Novo Testamento e fizer a sua leitura, e isso está lá no Evangelho segundo Mateus, vai ver que nenhum dos 12 discípulos pensou duas vezes quando recebeu o convite de Jesus. A própria história de Mateus nos impressiona. Mateus trabalhava na coletoria de impostos. Ele era judeu, a serviço do Império Romano, e trabalhava na coletoria, recebendo os impostos, lançando-os, tudo direitinho. Jesus se aproxima da coletoria, vai à porta, olha, Mateus olha para ele, e Jesus diz simplesmente: segue-me. Mateus larga o trabalho, levanta e segue. E como está na narrativa evangélica, segue-me. E ele o seguiu. E Mateus nunca mais abandonou Jesus e vai se devotar ao Evangelho, se transformando e divulgando a boa nova, essas lições morais e espirituais de tanta profundidade que Jesus veio trazer até nós. Mas eu estou muito longe de um Mateus, discípulo de Jesus. Quem sou eu? Bem, todos nós, em contato com o Espiritismo, temos um convite. O convite para nos reconhecermos enquanto almas imortais. O convite para entendermos da necessidade de nos melhorarmos moralmente. O convite de melhor utilizarmos esta oportunidade encarnatória. O convite para retornarmos ao mundo espiritual através da porta da morte, bem melhor do que estamos, do que viemos quando nascemos, ou renascemos, melhor dizendo. Os convites estão conosco. Mas se olhamos o Espiritismo e o Evangelho apenas e tão somente como formalidades, como ensinos para memorizar, ou seja, não permitindo que nem o Evangelho, nem o Espiritismo nos transformem, realmente o convite vem e nós não vamos pegá-lo. E no futuro,
será impossível participar do banquete, da ceia divina, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E se nós não semeamos a nossa transformação moral, é impossível participar do banquete divino. Vamos levar muito tempo para conseguir um novo convite, que somente virá quando finalmente nos dispusermos a reparar o nosso passado e no presente construir um futuro melhor. Vários autores espíritas estudam a parábola da grande ceia. Entre eles, Caiba Schutel, que, aliás, tem um livro totalmente dedicado ao estudo das parábolas de Jesus à luz do Espiritismo, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, publicação da casa editora O Clarim. E ele, então, nos fala aqui que o grande problema nosso, porque estamos falando para nós mesmos, nosso grande problema é o apego ao mundo. Embora saibamos, e quem não sabe, que não somos deste mundo. Por que não somos deste mundo? Porque a morte vai chegar e vai nos tirar deste mundo. Nós sabemos que ninguém em toda a história da humanidade, ninguém escapa de morrer. Para o Espiritismo, é retornar ao mundo espiritual. A morte demonstra para nós que não somos deste mundo. E mais do que isso, que tudo que é deste mundo, neste mundo, fica. Porque ninguém leva nada através do túmulo. Quando se faz a exumação do cadáver, só são encontrados os ossos. As únicas coisas que resistem ao tempo. A roupa, ela se desmanchou, se deteriorou totalmente. Objetos continuam no caixão. De resto, carro, casa, conta bancária, poupança, celular, etc., etc., tudo fica aqui na Terra. Nada acompanha o espírito que somos no retorno ao mundo espiritual. Não façamos ouvidos fechados ao convite do Evangelho, ao convite da imortalidade da alma. Precisamos urgentemente aceitar esse convite e darmos mais importância às coisas do espírito ou da alma do que às coisas do mundo. E esse tem sido o nosso grande problema, apego às coisas do mundo. E aí nos desligamos de Deus, nos desligamos da nossa realidade imortal. Diz o nosso Caiba Schutel, na sua abordagem, a parábola da grande ceia é a figura do que acontecia na época do nascimento do cristianismo. E é a figura do que acontece nos nossos tempos. O cristianismo, em seu complemento espírita, restaura novamente esse chamado. E estamos certos de que todas as ovelhas que constituirão o único rebanho do Supremo Pastor ouvirão os incessantes chamados que eles estão sendo feitos e corresponderão com solicitude e boa vontade aos divinos convites que partem de todos os recantos do mundo. São palavras de Caiba Schutel, e lembrando que os espíritos, através dos médiuns, vêm incessantemente renovando o convite para
ouvirmos e sentirmos as coisas do Espírito, para deixar, então, as coisas do mundo no seu devido lugar. Semana que vem, nós vamos continuar o estudo das parábolas do Evangelho e vamos estudar a parábola da dracma perdida. Mas isso é para o nosso próximo programa. Porque agora está na hora de voltarmos o nosso olhar para as cartas de Paulo de Tarso. Cartas ou epístolas, é a mesma coisa. Nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios, ou seja, a carta escrita por Paulo de Tarso para a comunidade cristã da cidade de Corinto, que fica na Grécia. E escolhemos para hoje o capítulo 3, e desse capítulo o versículo 7. Então, versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz o seguinte: assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus, que dá o crescimento. Então, essas são as palavras de Paulo de Tarso aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Vamos, então, fazer um entendimento desse versículo de Paulo à luz da doutrina espírita. E vamos iniciar fazendo uma pergunta. Afinal, quem somos? Essa pergunta ecoa há milhares de anos no seio da humanidade, mais notadamente com o advento dos livres pensadores e, na sequência, dos filósofos. Partindo do conhecido, ou seja, da vida planetária, da vida aqui no planeta Terra, o homem considerou-se, durante muito tempo, o único ser existente no universo, com o planeta Terra no centro de todo o turbilhão universal. Isso vigorou durante muito tempo, de se considerar a Terra como o centro do universo e o ser humano como o único ser existente nesse universo. Entretanto, na medida em que fomos evoluindo, na medida em que fomos sentindo em nós mesmos o elemento espiritual, começamos a mudar paulatinamente esse entendimento. Então vieram a criação dos anjos, dos demônios, as paragens celestiais ligadas ao bem e ao mal, os deuses, controladores dos diversos aspectos da vida. É a idolatria, é o paganismo. É quando você tem várias civilizações, como a civilização persa, a babilônica, a egípcia, a grega, a romana, entre outras. É quando nós vamos ter nessa ideia politeísta da existência de vários deuses, da existência de paraíso ou de inferno, de anjos ligados ao bem, demônios ligados ao mal, enfim. E quando nós temos tudo isso, nós então mudamos a perspectiva sobre o mundo. Mas continuamos sem saber exatamente quem somos. Até porque esses deuses, essas regiões, elas são assim privilegiadas. Será que nós vamos para lá ou vamos para cá? Ou é interdito a alma humana? Será que os anjos são seres realmente especiais, criados por Deus ou não?
Será que o demônio vai ficar tempos afora, infinitamente, só fazendo mal? Enfim, quem são eles? Quem são os anjos? Quem são os demônios? Será que existe paraíso? Será que existe inferno? E ficam onde? Serão regiões físicas, mas talvez em outra dimensão? Ou serão estados de consciência? Quantas indagações! Tudo isso acontece porque a questão de se criar a mitologia é que instintivamente percebemos mais do que o simples conhecido. E a pergunta, então, se desdobra. Não é apenas quem somos. Nós temos que perguntar também de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Surgem, então, as ideias sobre a alma imortal, o Deus único e, por que não, a possibilidade de vida em outros planetas. Uma verdadeira revolução nas ideias se realiza com o tempo. E os valores que regem a existência humana, periodicamente, são revisitados. Isso vai acontecer com o advento do Espiritismo na metade do século XIX, quando surge o Livro dos Espíritos, assinado por Allan Kardec e trazendo o ensino dos espíritos. Então tudo se esclarece. Se não vejamos, somos seres criados por Deus, com destino à perfeição. Viemos do mundo espiritual, como almas imortais que somos. Aqui estamos, no planeta Terra, para dar continuidade aos aprendizados necessários para nosso progresso moral e intelectual. E partimos, pela morte, de volta ao mundo espiritual, onde damos continuidade ao nosso progresso, pois tudo é solidário na natureza. Essa é a visão que o Espiritismo nos concede, nos traz sobre a vida e o ser humano. Bem, mas o que tem tudo isso a ver com esse versículo da primeira carta aos Coríntios? Vamos recordar? Porque agora vamos fazer a ligação. Então, no versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, afirma Paulo de Tarso: assim, pois, aquele que planta, nada é, aquele que rega, nada é, mas importa somente Deus, que dá o crescimento. Muito bem, vamos entender então esta palavra de Paulo de Tarso. Ele tem razão. Sim, tem plena razão. Porque, em verdade, nada nos pertence aqui na Terra. A vida não é nossa. A vida é dada por Deus. O planeta Terra não é nosso. É uma casa planetária divina, da qual temos apenas o usufruto. Nós não criamos nada. Apenas transformamos a partir daquilo que já existe. Portanto, a palavra de Paulo de Tarso é para nos ligar à humildade, porque tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Somente Deus tem o poder da criação. Nós transformamos os elementos que ele nos oferta, mas não temos a capacidade de criar a semente, por exemplo. Nós existimos, mas pela vontade de Deus. E o controle da vida, na verdade, não é feito por nós, mas é feito por Ele. Então, muito cuidado com o orgulho, que é a antítese, o contrário da humildade. Porque nada somos. O próprio universo
é imenso, incomensurável para nós, com bilhões de astros em movimento. Nós somos uma partícula, pequeníssima partícula, enquanto ser humano aqui na Terra. O que representamos? É um quase nada, frente à imensidão universal. Agradeçamos a Deus pela bênção da reencarnação, de estarmos aqui na Terra, neste momento, louvando-o por tudo que nos dá. Pois aquele que se humilha será exaltado. Não lembrou isso Jesus? E aquele que se exalta será rebaixado, pois a cada um será dado segundo suas obras. Então, Paulo de Tarso, neste versículo da primeira carta aos Coríntios, está nos lembrando da importância de sermos humildes, de reconhecermos que a vida pertence a Deus, mas que dela vamos prestar contas a Ele. E as coisas só acontecem pela vontade dele e não pela nossa vontade. Você anotou aí o versículo, o capítulo? Então, hoje nós fizemos comentários sobre o versículo 7 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. E nós vamos continuar este estudo na próxima semana, no próximo episódio do nosso programa, porque já reservamos outros versículos dessa primeira carta aos Coríntios. Assim como vamos estudar também versículos da segunda carta e das demais cartas ou epístolas escritas por Paulo de Tarso e dirigidas às diversas comunidades cristãs. Lembrando que, segundo os historiadores e os espíritos, através das suas comunicações mediúnicas, referendam isso, nós não temos, infelizmente, todas as cartas de Paulo de Tarso, porque muitas se perderam com o passar do tempo. Algumas são conhecidas, não constam do Novo Testamento, porque existem dúvidas quanto à sua autenticação, delas serem, de fato, de Paulo de Tarso. Mas as que vieram até nós têm um conteúdo já fantástico, maravilhoso, e precisamos sempre nos debruçar sobre o estudo das cartas de Paulo. São realmente muito profundas, valiosas para o melhor entendimento do Evangelho, porque Paulo de Tarso foi, no primeiro século do cristianismo, sem nenhuma dúvida, o maior apóstolo do Evangelho, o maior representante de Jesus aqui na face da terra, e temos aqui que reconhecer que devemos a ele, ao seu trabalho, ao encarar todos os desafios da sua época, é a ele que devemos a sobrevivência e expansão do Evangelho. Naturalmente, também devemos isso aos discípulos diretos de Jesus, os 12, como também a outros que começaram a vir na sequência, também acatando as lições do nosso Mestre Jesus. Os próprios discípulos de Paulo, como Timóteo, Barnabé, Lucas, etc. Mas todos eles advindos, então, em verdade, através do trabalho de Paulo de Tarso, esse gigante do Evangelho. Nosso estudo, então, vai continuar na próxima semana. E estamos entrando agora no último bloco do nosso programa, que é dedicado a você. Sim, você que está aí nos assistindo, você que nos acompanha, seja ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, ou depois, assistindo o vídeo através da internet. E, aliás, você pode fazer isso a qualquer tempo, porque os vídeos de cada programa, eles ficam disponibilizados
na web Rádio Cristo Consolador, no canal do YouTube. E aí você pode assistir qualquer programa nosso, qualquer edição, a qualquer tempo. E aí você pode, usando o chat do YouTube, você pode enviar a qualquer tempo uma pergunta. E que nós vamos ter aqui o maior prazer, uma grande alegria de responder, procurando a resposta sempre, obviamente, no Espiritismo. Bem, hoje nós vamos responder a Rosângela Dias. Ela é de São José do Rio Preto, lá no interior do estado de São Paulo, onde já tivemos a alegria de estar várias vezes, tanto para palestras espíritas, quanto também para trabalho junto ao professorado dessa cidade que, ali na sua região, impulsiona todo o desenvolvimento. A Rosângela Dias nos pergunta: por que o corpo de Jesus nunca foi encontrado? Bem, primeiramente, nós temos que entender que a descrição feita pelos evangelistas no Novo Testamento da crucificação de Jesus, a constatação da sua morte, a retirada do corpo da cruz, sendo esse corpo levado ao túmulo que foi concedido por José de Arimateia. E todo o cerimonial judaico foi, então, capitaneado por Nicodemos. Nós temos que entender que essa descrição mostra o Jesus humano, terreno, corpo de carne. Lembrando que Jesus era judeu, e por ser judeu, e tendo sido crucificado na cidade de Jerusalém, que era a capital religiosa da Judéia, da Palestina, porque Jerusalém era considerada capital religiosa, não capital administrativa. A capital administrativa era a cidade de Cesareia, onde normalmente ficava o governador romano. Portanto, ele tinha que ser enterrado envolvido em linho, com seu corpo limpo por óleos, perfumado, e colocado numa gruta, porque os judeus não enterravam os seus mortos, como normalmente nós o fazemos. Os judeus abriam túmulos nas grutas e selavam a gruta com uma pedra. Então havia todo um ritual. O corpo recebia uma espécie de embalsamização. Então, perfumes, óleos, essências, e o corpo era todo envolvido com um manto de linho. Ele era enfaixado e era depositado ali no túmulo. E aí, na sequência, o túmulo era selado com uma pedra. Tudo isso foi feito com Jesus, mostrando, portanto, ele não tinha um corpo fluídico, mas um corpo humano, orgânico, material. E que os preceitos judaicos da época foram seguidos rigorosamente. Entretanto, mais importante em Jesus é a sua doutrina, os seus ensinos, que vão compor o Evangelho ou Boa Nova. E o que devia ficar para nós, pelo resto da humanidade, esse é exatamente o Evangelho, os seus ensinos. Se o corpo de Jesus tivesse sobrevivido, esse corpo seria cultuado, e talvez estivesse sendo cultuado até os dias de hoje.
E isso nos desviaria do principal: estudar, compreender e praticar os ensinos morais que se encontram lá no Evangelho, trazidos por Jesus e que estão sintetizados no amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a lei divina está no amor, tudo vibra no amor. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Quanto a isso, existem várias teorias, várias hipóteses. E aí remetemos você, que está aí nos acompanhando, à leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec, quando, na sua segunda parte, Kardec faz uma série de estudos sobre os chamados milagres, curas e outros fenômenos acontecidos com Jesus e relatados pelos evangelistas, e onde Allan Kardec, então, também tece comentários à luz do Espiritismo sobre o que poderia ter acontecido com o corpo de Jesus, ressaltando que a tese mais plausível é que realmente era um corpo orgânico e que ele foi, sim, retirado do túmulo, seja pelos próprios espíritos, porque o corpo poderia ter sido desmaterializado, ou seja também pelos próprios discípulos ou outros. Os judeus, por exemplo, ligados ao farisaísmo, para que não houvesse nenhum tipo de culto. Seja como for, foi importante o corpo de Jesus desaparecer, porque senão seria uma peregrinação, seria uma coisa assim impressionante que ia acontecer. Nós fizemos ao longo da história humana verdadeiros absurdos em relação a isso, como as cruzadas lá na Idade Média, estabelecendo a guerra entre católicos e muçulmanos, uma guerra horrorosa, terrível, com aquelas cruzadas para reconquista da Terra Santa. Uma coisa horrorosa que fizemos naquela época. E nós não temos que lutar por causa disso. Até porque lutar, guerrear, usar da violência é anticristão. Vai contra os ensinos e exemplos do nosso mestre Jesus. E nós não temos que cultuar nem ossos, nem sudários, nem taças, nem isso e nem aquilo. Nosso culto sincero, com fé e sentimento, tem que ser o do Evangelho, sentido, vivido, praticado através da nossa transformação moral, colocando o amai-vos uns aos outros em prática. Esse é o entendimento que o Espiritismo nos traz. E chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a sua companhia, agradecendo a você que está assistindo agora o vídeo, você que acessou o canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube, e agora que está assistindo, porque não pôde assistir ao vivo na quinta-feira, às 5 da tarde. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos envolva em vibrações de paz e de amor, que possamos estudar cada vez mais o Evangelho à luz do Espiritismo para termos uma melhor compreensão, mas, acima de tudo, que possamos colocá-lo em prática com todas as nossas forças, porque em nos melhorando, em nos transformando, haveremos de melhorar e transformar a humanidade do ponto de vista moral para muito melhor. Um grande abraço a você, paz na sua vida e que possamos, então, nos encontrar daqui a uma semana, próxima quinta-feira, às 5 da tarde, para mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Até lá!